Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Olá, queridos. Oi? Você falou. Você falou. Ah, Boa tarde, olá. gente. Olá, pessoal, tudo bem? Olá. Tudo bem? Ai, que lindinhos, que bom ver vocês. Ó, a Graziele, faz tempo que eu não vejo. A Júlia também. A Maria, eu vi esses dias, a Maria. Não é, Maria? Eu vi você. Lembro de ter visto você na sala. Ai, gente, mas que saudade. Então, gente, já falei pra vocês, né, onde eu estou. Estou na França hoje. Qu'est-ce que tu veux que je parle en français? Tá chique, hein, professor? Oui, je parle un petit peu de français. Eu falei assim, o que você quer que eu fale em francês? Eu falo um pouquinho em francês. Né? Eu falo, gente. Eu fiz, gente, eu estudei francês por 3 anos e meio, gente. Então, eu arranho um pouquinho. Eu falo, consigo ler. Gente, tô fazendo meio intercâmbio, com licença. Ai, gente, eu preciso, né, já que é pra ostentar, então, essa foto fui eu que tirei. Essa foto eu que tirei, então. Que isso, professora? Só fui uma vez, gente, então eu tenho que usar as fotos até hoje, pra sempre. Não, sabe aquela pessoa que vai uma vez na vida e vai falar disso pra sempre? Então, sou eu, mas eu estou pensando. Gente, sério, vocês vão um dia, tá? Bianca, Arthur, sério mesmo, gente, eu sempre incentivo isso, sempre falo para os alunos, procurem oportunidades, estudem idiomas, inglês, francês, alemão, o que vocês gostarem, tá? Heitor, para poucos lugares, eu fui para Paris, né, para França, para Inglaterra, Uruguai e Argentina. Foi tanto assim, só... Não, é pouco, tá? Mas, gente, sério mesmo, eu incentivo muito vocês a irem, procurem oportunidades, tá? Bolsas do estudo, qualquer coisa assim, tem muita coisa, estudar lá fora é uma possibilidade, tá bom? E vão, gente, vão sim, porque vocês vão ver que esse mundo é muito grande, tem muita coisa. Isso aí, Arthur, faz intercâmbio. Gente, a primeira coisa é vocês estarem preparados com algum idioma, tá? Com algum idioma que seja útil para vocês poderem viajar, tá bom? Mas eu super incentivo, porque eu acho que é uma coisa muito legal, gente. Né? Todo lugar tem história ai, nós queria ir juntos, gente. Vou levar vocês para a Europa pra gente fazer um tour. Nossa, também. Nossa, quero muito Grécia, Egito. Quero, gente, quero. A Potec nos manda pra Grécia pra gente falar de mitologia. Nossa, gente, não, nem fale. Imagina a gente senta lá no Partenon e começa a discutir mitologia. Isso é muito legal. A Potec professora ia lembrar do passeio pra Grécia. Exato. Deu trauma, eu acho que ele não vai querer ir, Mas sei lá, tipo, de ir pro Egito, né? Uma coisa assim, eu quero muito. Ai, gente, eu tenho muita vontade de ambos, né? Eu tenho muita vontade de viajar, de maneira geral, né? Mas enfim, gente, enquanto a gente não tá podendo ir, né? Porque agora tem também, né, pandemia, a gente não pode entrar em lugar nenhum, a gente fica aqui mesmo, né? Vocês conseguem ver a minha apresentação? Sim? Belíssima. Muito obrigada, gente. Eu já peço desculpa pra vocês, eu não gostei muito da de hoje, tá? E eu também não consegui terminar de postar o material de revisão, gente, porque estou com enxaqueca desde ontem, não estou me sentindo muito bem, tá? Então peço desculpa pra vocês por não ter terminado ainda, mas eu já postei a revisão de Brasil, tá bom? A matéria até a aula 7. E assim que acabar essa aula, eu já vou upar o vídeo e já vou gravar a revisãozinha de geral também, tá bom? Então vocês podem ver. Agora vamos falar sobre a Idade Moderna, né? A gente estava falando até agora de Idade Média e do Renascimento. O Renascimento e a Reforma são aqueles dois movimentos de transição, né? De uma época para outra. E agora a gente entra na Idade Moderna de fato.
ela vai, gente, da queda de Constantinopla no século XV até o século XVIII. O que será que acontece no século XVIII para acabar a Idade Moderna? Alguém sabe? Isso, muito bem, a Revolução Francesa. Melhor conteúdo, adoro, gente. Nossa. Oi, diga. Pode falar, meu bem. Até a aula 7. Bom, das duas histórias. Então, essa aula de hoje, ela não cai, porque eu achei que seria muito pesado, né, gente? Cobrar aula, dar aula hoje e cobrar já na sexta-feira, acho que fica muito ruim. Tem muita gente que não vai conseguir terminar de preencher formulário, de estudar direitinho e tal. Então, eu acho que é melhor a gente ficar na aula 7. Certo? Respondam, gente, respondam. Sim. Certo? Beleza. Obrigado, beleza. Então tá, então agora a gente fala da Idade Moderna, né? A Idade Moderna, então, é um período bem... se a gente for parar para pensar, são poucos séculos, né? Mas acontece bastante coisa, muita coisa muda nesse período, né? Ela vai se formar, evidentemente, na queda daquele modelo feudal tradicional que a gente conhece, né, no fim da Idade Média, e ela tem algumas características específicas, como, por exemplo, o surgimento das monarquias nacionais. Como a gente já tinha falado de Portugal, lembra quando a gente falou lá de Portugal, nas grandes navegações, e que foi o primeiro estado moderno a se formar? Lembram-se? Lembra? No final a gente lembra, tá? O que eu coloquei aqui, mas no final... Lembramos, professora. Isso. Que era lá, né, que eles expulsaram os muçulmanos e aí formaram um estado e centralizou o poder, né? É isso que é uma monarquia nacional. É um estado moderno em que a gente tem o poder centralizado. E esse poder é centralizado em quem? No rei. Né? Agora a gente vai ter um enfraquecimento de algumas classes, como a nobreza e o clero. Eles ainda são importantes? Ainda são, tá? Eles ainda têm poder? Sim. Só que agora quem que vai ter mais poder que todo mundo? O Estado. E quem que é o Estado? O rei. Não, aqui, na Idade Moderna, você falou o rei e o Estado. Exato, porque na Idade Moderna, né, no absolutismo, o Estado é o rei, gente, né? Inclusive tem um rei que falou isso. E o povo paga imposto, exato, né? Mero povo mesmo, né? Para que a gente tenha essas monarquias nacionais, esses estados, a gente vai ter algumas padronizações. A gente vai ter leis, vai ter idiomas oficiais agora, a gente vai ter uma moeda que vão facilitar a cobrança de impostos, o sistema de pesos e medidas, né? Outras coisas. Por que isso é importante, né, gente? Isso tudo funciona porque ajuda na administração de um país. Então é preciso padronizar para que a gente consiga controlar. E quem vai controlar? O rei. Tá? As características da sociedade durante a Idade Moderna é o que a gente chama de antigo regime, tá? Basicamente, a gente resume o antigo regime, então, como o poder absoluto do rei, as práticas mercantilistas, que a gente vai falar, e a sociedade estamental, que já veremos a seguir. Vamos começar pelo absolutismo monárquico, né? Que é a centralização política no poder do rei, né? E também a expansão do capitalismo comercial. Agora sim, a gente já pode falar, né, que o capitalismo está surgindo, está crescendo. Tá? O rei concentra todos os poderes políticos. Então, pela lei, não há limite ao poder do rei. Tá? Na lei, o rei ele é soberano, ele que manda, ele que sabe. É por isso, gente, que o rei absolutista ele é muito mais forte do que o rei medieval. Tá? Um dos fatores também, né, para o rei conseguir essa centralização, por que ele faz, né? Vocês lembram lá do rei medieval que a gente falou? Como que ele formava um exército? Lá na Idade Média. Isso, exatamente, gente. O rei medieval, ele tem exército quando ele cede terra para os vassalos dele, né? E assim, ele vai conseguindo súditos, né, que são leais a ele,
e quando ele precisa, ele chama esses vassalos e aí eles lutam. Só que assim, a gente já conversou que esse sistema de suzerania e vassalagem, ele vai dividindo terras e o controle e ele acaba enfraquecendo o rei. Então o rei absolutista, ele vai fazer o quê? Ele vai acabar com a suzerania e a vassalagem e agora ele vai ter um exército. Porque imagina, um desses nobres pode ter muito vassalo, pode começar a ficar forte e pode oferecer um perigo para o rei. Então é importante que o rei tenha um exército para ele, né? Que o Estado tenha um exército para ele, um exército profissional, não formado pela nobreza. Tá? Então o rei agora vai ter um exército. Como que ele faz isso? Ele compra, tá? Ele vai pagar soldados. Então é um exército profissional. Ele contrata ou mercenários e tal e ele forma o exército dele, tá? Outra coisa, uso da fé. Lembra que a gente falou como a igreja ela dominava a mentalidade lá na Idade Média? Como ela dizia e as coisas eram assim porque era assim e controlava a mente e tal, né? Agora, gente, o papel da igreja vai ser o quê? Vai ser justificar o poder absoluto do rei, tá? Então agora é a fé que vai ser utilizada para apoiar o rei. Olha só a diferença, tá? E assim, pensando, né? O rei ele vai usar a fé e ele vai contratar um exército. O que ele vai precisar para contratar esse exército grandão que ele precisa? O que ele precisa ter, gente? Dinheiro? Como que ele vai conseguir dinheiro? Impostos. Olha só, é por isso que o rei ele vai incentivar o comércio. Lembra do imposto lá na Idade Média? Como que era o imposto lá? Era dízimo, era talha, era corvéia, era banalidades. Tudo pago em trabalho ou então em produtos, né? Mas isso vai funcionar para o rei absolutista ter exército? Não, ele precisa de fato ter dinheiro, ter riqueza. É por isso que ele vai incentivar, ele vai investir no comércio. E usando, né, tendo moeda e tudo mais, expandindo o comércio, as pessoas vão começar a comercializar, vão ter acesso ao dinheiro e assim elas podem pagar impostos. O imposto ele vai para o Estado, lembrando que o Estado é o rei, pronto, aí ele tem de novo a riqueza e como ele pode organizar isso. Só que cuidado, a burguesia, que vai ser quem lidera esse comércio, ela também vai ser controlada pelo rei. Porque assim, ela vai ter poder econômico, mas ela não pode ter poder político. Porque se ela entrar na política também, ela vai ameaçar o rei. Tá? Então percebam, o rei ele meio que vai controlar todas as outras forças para manter um equilíbrio e ele ser o soberano absoluto. Ok até aí? Oi, meu bem. Sim, os impostos aumentam, porque antes eles eram cobrados de outra forma, né? Agora os impostos eles vão ser cobrados mesmo em dinheiro, né? Mas eles tendem a aumentar sim. Tanto que isso é um dos fatores, né, que depois vai levar a França para a Revolução. Eles aumentam, certo? E o que limita o poder do rei, então, na prática? Ele pode fazer o que ele quiser e não tem limite e é isso? O que vocês acham? Não, né? Por quê, gente? O rei, ele vai ser limitado sim, mas não é pela lei, é pelas tradições, pelos costumes e pela religião. Né? Então, se ele começar a fazer muita coisa que é nada a ver, né, totalmente fora da casinha e tal, isso vai pegar mal. Isso pode ser um problema, né? Mas, juridicamente, pela lei, ele é, sim, absoluto. Vamos ver as principais teorias do absolutismo, tá? Os principais pensadores que defendiam. Esse senhorzinho aqui é o Nicolau Maquiavel, né? Ele era italiano, lá de Florença, e ele escreveu um livro chamado O Príncipe. O Príncipe é um manual de como um príncipe, né, um monarca, um rei, poderia, aliás, como ele deveria fazer para chegar ao poder e para permanecer no poder, tá? Então é assim, o que o rei precisa fazer para conquistar e permanecer no poder, tá? E de acordo com Maquiavel, o rei precisa de duas coisas, a fortuna e a virtude, né? O que significa isso?
A virtude, gente, seria estar preparado. Ele precisa se preparar. Então, ele precisa estudar, ele precisa saber o que fazer, né? Ele precisa pensar em todas as possibilidades, problemas com os quais ele pode lidar, né? E a fortuna aqui significa sorte, oportunidade, tá? Porque quando surgir uma necessidade, uma oportunidade, ele precisa agir conforme for necessário, certo? Para chegar no poder e para permanecer lá. Pode ser que o rei, ele precise fazer coisas que vão contra a lei e contra a religião. E é necessário que ele possa fazer isso. Porque o rei não é uma pessoa comum. Ele tem que poder, quando for necessário, ir para além do que é permitido para as outras não tá? Então, o rei... Vocês já viram aquela frase, os fins justificam os meios? Não é exatamente isso, tá, gente? Eu até estava discutindo hoje que não é exatamente essa ideia. Prefiro que vocês não usem assim, porque já vi questões, né, questionando essa visão. Seria mais o quê? O rei, ele precisa agir conforme o necessário, tá? Então, se ele precisar fazer algo que é contra a lei, e isso for necessário, ele vai ter que fazer e ele precisa estar preparado para isso, tá? E aí a gente tem a analogia aqui, ó, da astúcia e da força. O rei, ele precisa ser forte quando convém, mas ele precisa ser astuto também quando convém, tá? Um exemplo aí, vocês já ouviram falar do Napoleão? Né? Grande homem, né? O Napoleão, gente, ele vai ser um dos maiores generais aí, né, dessa idade moderna e tal, e ele vai conquistar muitos territórios já na idade contemporânea, e ele acaba sendo derrotado, né? Vocês sabem o que ele fez que acabou levando a derrota dele? A loucura. Não lembro. Ele ganhou tanto que foi até numa ilha, né? No final ele vai ser exilado, mas ele invade um país que vai ser a ruína dele. A Inglaterra, né? Não. Rússia. A Rússia, né? A Rússia, exatamente. Né? Depois a gente vai aprender. Você estraga o prazer de todo mundo. A Rússia, nossa senhora, a Rússia. O Napoleão, gente, ele tinha força, mas quando foi necessário ter astúcia, ele não teve, né? Porque ele deveria ter recuado. Mas ele, acreditando que só a sua força seria o suficiente, ele continuou marchando. E isso levou à ruína dele, né? Um tempo depois, né, mais de um século depois, quem vai fazer a mesma coisa vai ser o Hitler, né? Ele também vai levar as tropas dele para a Rússia, acreditando que a sua força é superior e que vai ser suficiente. E, assim, é a maior derrota da guerra para o nazismo, né? Acontece na campanha da Rússia, onde morre mais gente, tá? Então, o que o Maquiavel está querendo dizer com isso? Que o rei, ele precisa agir conforme o necessário, tá? Ele não precisa fazer, ele não vai fazer o que ele quiser, coisas malvadas e coisas, não, né? Ele até vai dizer uma coisa interessante, gente, que é assim, o rei tem que fazer, tem que ser mal de uma vez, quando for necessário, e ele tem que ser bom aos pouquinhos, né? Sempre que é conveniente. Ou seja, não é ser ruim, é ser ruim quando for necessário e ser bom quando for necessário também. Percebem? Dúvidas sobre o Maquiavel? Sim ou não? Não. Não? Ok, Maquiavel, então, se eu perguntar depois? Sim? Tranquilo, professor, tranquilo. Ah, beleza, então. Então partiu pro próximo. Esse aqui é o Thomas Hobbes. O Hobbes escreveu, ele era inglês, né? E ele escreveu um livro chamado Leviatã. O Leviatã, gente, é uma criatura que é descrita na Bíblia como um monstro gigantão, um monstro dos mares, enfim, uma criatura lá toda bizarrona, né? E ele usa, né, essa imagem do Leviatã que aparece aqui para explicar, né, a sociedade e a necessidade do poder absolutista. Para o Hobbes, existe uma coisa chamada estado de natureza. O homem, por natureza, ele é egoísta, né?
O que ele quer dizer? O homem, ele sempre pensa primeiro no seu bem-estar, no seu lado, para depois pensar nos outros, tá? E é por isso que sempre tem atrito, porque um pensa em si e o outro também, e aí eles sempre brigam. Então ele diz, por natureza, a sociedade ela não funciona, porque as pessoas são egoístas e elas tendem a se destruir em torno do seu próprio interesse. É necessário, então, que as pessoas cedam seu poder para o rei, para que o rei tenha poder, né, tenha o controle de tudo, e assim ele cumpre as leis, e isso faz com que exista a sociedade. Tá? Então, o poder o poder absoluto, ele precisa existir para que haja a sociedade. Né? Olha só para vocês verem como ele justifica o poder do rei. E aí tem a frase famosa desse livro dele, que é o homem é o lobo do homem. O que significa isso? O homem é o predador, ele é o perigo do próprio homem, ou seja, o homem sozinho por si só ele tem de destruição. Né? O que vai controlar o ser humano? Regras. E alguém que possa fazer valer essas regras. Quem que pode fazer isso? O rei. E é por isso que ele precisa de poder absoluto. Se vocês verem aqui, vocês estão vendo essa imagem aqui? Essa coisinha aqui? O Leviatã? O Leviatã, gente, ele mostra aqui pra gente o rei. O rei que tem a espada, né? Tem esse, como se fosse um cajado aqui, né? Representando a ordem e a justiça. E a coroa na cabeça dele. Ele é gigante, né? E olha só, aqui se a gente ampliasse, a gente ia ver pessoinhas, né? O que significa que o corpo do rei é formado pelos seus súditos. Ou seja, o poder do rei é como se o povo emprestasse, cedesse o seu poder para que o rei pudesse governar em prol do bem comum. Oi? Tem uma coisa que tipo cita isso em PNL, não sei se você já viu. Em aonde? Little Liars, não sei. Olha, não, nunca vi. Que tem uma discussão da Alison com a Spencer. A Spencer fala pra Alison que tipo, ela, como se fosse falar sobre o rei, né? O rei não é nada sem seus súditos. Ah, olha só. Tá vendo? Sem súditos ele não existe. Exato, né? Porque ele precisa do poder que esses súditos dão pra ele. É verdade. Só que no pensamento, né, da Idade Moderna, o rei é tudo. O rei é o principal, né? Mas eu entendi. O lado, acho que... Não sei, né, se eles fizeram fazer uma referência aí, mas interessante, gente. Tá vendo? Legal que vocês identificam essas coisas lá em obras que vocês veem, que vocês gostam. Muito bem. E a gente tem mais alguns teóricos que não aparecem muito, mas eu só vou mencionar, tá, gente? Esse Jacques Bossuet, ele era um cardeal francês e ele vai dizer que o direito do rei, de governar, é divino. Ele foi dado por Deus e por isso ele não pode ser questionado. Ir contra o rei é pecar contra Deus. Vocês percebem aquela questão de eu usar a fé para justificar o poder do rei? É isso aqui, ó. É dizer, o rei ele é inquestionável. É Deus, né? Você pode ir contra o rei? Não. E fazendo isso, você vai contra Deus também, né? Então é uma justificativa religiosa para o poder absoluto do rei. O Jean Bodin, né, esse senhor aqui, ele vai dizer que é preciso que o poder não seja dividido para haver estabilidade, senão você vai ter conflitos e problemas e guerras, né? Então ele justifica a necessidade também do absolutismo. E por fim, o Hugo Grotius vai defender a guerra como uma estratégia política. Para ele, a guerra ela é necessária porque o Estado ele é soberano. Só que um Estado e outro Estado, né, ambos são soberanos para si. Se eles entrarem em conflito, a guerra que vai definir quem vai acabar vencendo. E ela é necessária como uma estratégia, porque ambos são soberanos, né? Enfim, esses três autores também defendem o absolutismo. Ok até aí? Sim? Agora a gente vai, então, partir para o capitalismo comercial, né? A primeira fase do capitalismo, que é um sistema, um modo de produção, gente. Por exemplo, né, que nem quando a gente fala capitalismo, vocês ficam meio confusos? Porque às vezes é um termo que fica assim, nossa, que é isso? Ah lá, não fica confuso, então tudo bem. Mas assim, a gente já falou, por exemplo, do modo de produção
antigo, né? O modo de produção asiático. Depois a gente falou do modo de produção escravista, lá de Roma e Grécia. Depois a gente falou do modo de produção feudal, que era voltado para o sustento do feudo, né? Agora a gente vai ter um modo de produção capitalista, que é baseado no acúmulo de riquezas, tá? Então você produz e você executa práticas para arrecadar riquezas, tá? Então essa é a primeira fase do capitalismo, e dentro desse capitalismo comercial, os estados absolutistas vão tomar medidas que a gente chama de mercantilismo, tá? O mercantilismo é essas práticas, essas políticas que os estados absolutistas fazem, tá? Quais são as características, então, do mercantilismo? Primeiro, como eu falei para vocês, o Estado precisa incentivar a economia, né? Mas ele não pode deixar a burguesia crescer demais. É por isso que ele vai intervir no comércio, tá? O intervencionismo estatal é isso. O Estado intervém na economia, o Estado controla a economia. Como que ele faz isso? De todas as formas que possíveis e imagináveis. A pessoa quer vender, então ela precisa pedir apoio do Estado, ela precisa de licença do Estado. Os burgueses vão fazer navegações, eles precisam estar de acordo com o que o Estado determina. O Estado vai ceder o direito de vender aquele produto ou aquele outro, a região em que pode ser vendido e que não pode, tá? O Estado controla a economia. Balança comercial favorável, tem até uma balancinha aqui. O objetivo do Estado não é arrecadar riquezas? Sim ou não? Sim. Então, o Estado ele precisa arrecadar mais do que ele perde. Quando eu compro alguma coisa, eu não gasto? Não perco dinheiro? Porque às vezes eu compro até bobeira, né? Então, o que o Estado precisa fazer? Ele precisa vender mais, né? Do que ele compra. Porque quando ele compra, ele está mandando o dinheiro dele para fora, né? Não é isso que ele tem que fazer, ele tem que vender para arrecadar mais e encontrar outras formas também de arrecadar esse dinheiro, tá? Então isso que é a balança comercial favorável, é eu exportar mais do que eu importo, ou eu vender mais do que eu compro. Protecionismo, o Estado toma medidas para proteger a sua economia. Lembra que a gente falou em Brasil lá do Barão de Mauá? Da tarifa Alves Branco, né? A tarifa Alves Branco, ela aumentava o imposto sobre os produtos que vinham de fora. Essa é uma medida protecionista, né? Por quê? Ela fez o quê? Ela aumentou o preço do produto que vem de fora. Então, se a pessoa ia comprar, o Estado já arrecadava mais impostos. E uma outra coisa que isso fez, que a gente deve lembrar, né, do Barão de Mauá, e ele começou a investir, é que criou possibilidade para a indústria local, né? Então, o protecionismo é o Estado atuar na economia para proteger o mercado interno, né? As tarifas alfandegárias é a mesma coisa, gente, é imposto, tá? Por exemplo, esse imposto que eu falei da tarifa Alves Branco, né, que aumentou o preço do produto que vem de fora. Metalismo é o acúmulo de metais preciosos. Tem países que vão se concentrar nisso. Por exemplo, descobre um território, explora esse território, tem ouro, você começa a acumular metal, porque eles acreditavam, quanto mais metal, quanto mais riqueza, mais poderoso um estado vai ser, tá? E o colonialismo também, que é a formação de colônias, por exemplo, que Portugal vai fazer com o Brasil, tá? Ok até aí, gente? Porque aqui não é tanta questão da riqueza do ouro em si, ainda é visto como uma maneira de você conseguir manter o controle, né, de você ter o uso da força, de você conseguir terras, né? Então começa uma ideia de que ter riqueza garante estabilidade, né? E o ouro vai ser o sinônimo dessa riqueza a partir desse momento. Mas não era exatamente assim, sabe? Para comprar cada vez mais, não. Era realmente ter a riqueza em si, né? Certo? Nada, imagina. Porque a ideia era assim, que os cofres tivessem cada vez mais riqueza, né? Não gastar essa riqueza. É acumular mesmo, né?
O mercantilismo, gente, então vocês viram que são várias práticas, né? Pode ser várias coisas diferentes. E, de fato, os países, eles vão fazer coisas diferentes, de acordo com o que é necessário. Por exemplo, isso aqui o de Portugal, vocês já estão cansados de ver, porque a gente já falou pra caramba, né? Lembram do colonialismo e da exploração colonial, que a gente falou até? Cansar? Lembra? Lembram do plantation? O que era plantation mesmo? Isso! Isso, meu bem! Isso, meus queridos, exatamente. Né? Vocês já falaram tudo aí, latifúndio, exploração da mão de obra escrava, monocultura e exportação, né? Cansamos de ver, e o protecionismo também. As medidas que Portugal tinha, por exemplo, não deixava o Brasil comercializar com mais ninguém, né? O pacto colonial, a gente só podia vender as coisas, por exemplo, o açúcar, a coisa, lá para Portugal, né? A Espanha, gente, que a gente vai falar bem pouquinho hoje, mas vamos falar um pouquinho. Aqui, quando ela chega na América, ela encontra muito ouro. Então, além dela formar territórios coloniais, ela vai usar o metalismo, tá? Que é a exploração do ouro. E o bulionismo que aparece aqui é a produção de moeda. Então, eu não tô pegando só o ouro, eu transformo esse ouro em dinheiro, sabe? Em moeda mesmo, né? Para que você tenha moeda circulando. A França vai usar um negócio chamado colbertismo, né? Sabe a ideia de vender mais do que você compra? Então, eles produzem manufaturas, produtos mesmo, né? Por exemplo, produto de luxo, imagina aí, sapatos, sei lá, sofá, aquele sofá francês todo chiquetoso, enfim, tá? Eles vendem esses produtos e diminuem o que eles compram dos outros países para ver se isso enriquece o Estado francês. Depois não vai dar muito certo, mas enfim. A Holanda, ela cria companhias de comércio. Por exemplo, lembra que a Holanda ajudava, vendia lá com Portugal para produzir açúcar? Né? E vocês lembram que era inclusive por isso que os holandeses acabam vindo aqui para o Brasil? Explorar aqui? Vocês lembram quando a gente falou do Brasil holandês? Que depois tem até uma revolta do povo lá. Isso. Tem o Nassau, eles ficam 24 anos, né? Por quê, gente? Porque a Holanda, ela produzia esse açúcar, né? Ela refinava, ela comprava o açúcar português, refinava e vendia, né? Então essa era uma prática. Exatamente, eles aprendem aqui e depois eles vão vender melhor, mais que a gente, né? Eles vêm aqui atrás desse açúcar, né? Que depois com a União Ibérica eles não podiam mais comprar de Portugal, né? E por fim a Inglaterra. A Inglaterra ela vai investir basicamente na marinha e na pirataria, os corsários que pilham, né? Que roubam outros navios. Olha só. Até roubava mesmo, roubou até a gente, né? E a sociedade estamental, né? É a sociedade que a gente tem no antigo regime, né? Na Idade Moderna. Olha só. A gente tem, é bem parecido com a da Idade Média, não é? O que vocês acham? Bastante? Bem parecido? Bem parecido, né? Oi, pode falar. A Idade Média começa quando começa a cidade? Idade Média não, moderna. A moderna? Então, formalmente, a Idade Moderna, ela começa com a queda de Constantinopla, né? Assim, se a gente for pegar a linha do tempo, tá? Mas, como a gente está vendo que é um processo, a Baixa Idade Média já mostra o aumento do comércio e das cidades. O que eu acho que define muito bem, assim, o fim da Idade Média é aquela crise que a gente falou. Lembra da crise do século XIV? Guerra dos 100 Anos, Peste Negra, revoltas camponesas, a formação desses estados modernos. Ah, sim. Tudo isso enterra de vez a Idade Média e aí a gente acaba entrando na Idade Moderna. Okay. E agora, nada, meu bem. Então, olha só, como que é essa sociedade estamental? Primeiro, percebam que o rei está aqui, ó, acima de todo mundo, certo? Ele está acima, gente. Ele está acima de todo mundo mesmo, tá? O rei está aqui. Abaixo dele aí é o primeiro estado, a gente tem o clero. Antes do clero, qual que era a função dele na Idade Média?
religiosos. Eles eram os que faziam o quê lá? Lembra da sociedade de ordem? Das ordens? Inquisição. A Inquisição. Não, eles fizeram a Inquisição, mas lembra do conceito lá da sociedade de ordens? Tinha 3 ordens, vocês lembram? Tinha os que oram. Quem mais que tinha lá? Pregam. Não. Não. Gente, a sociedade... Não lembram? Então eu vou voltar. Calma. Respira. Olha só, então vamos lá. Lá na Idade Média, a igreja controlava a mentalidade e a gente tinha uma sociedade que era a sociedade de ordens. A gente tinha o clero, que eram os que rezavam, né, os que oram. A gente tinha a nobreza, que eram os que... O que a nobreza fazia, vocês lembram? Que eram os cavaleiros, os guerreiros, eles eram quem? Os quê? Que? Os que lutam, gente. A nobreza eram os que lutam e por fim tinham os servos que faziam o quê? Trabalhavam. Então lá na Idade Média era assim: os que oram, os que lutam e os que trabalham. Clero, nobreza e servos. Certo? Essa era a função deles. Agora a função vai mudar, tá? Os grupos, eles são bem parecidos, mas muda o que eles fazem, tá? Primeiro, antes a igreja, ela orava e ela tinha o poder da palavra, assim, né? O que a igreja dizia, lembra que a gente até brincava, assim, por que aconteceu isso? Porque Deus quis. Porque essa era a explicação da igreja. Agora, renascimento já aconteceu, reforma protestante, então assim, não é só isso, né? Mas a igreja, ela ainda tem um papel importante. Então ela justifica o poder do rei, né? Como que ela faz isso? Como é o que a gente falou agora há pouco. O poder do rei vem de quem? Ele vem de Deus, ele não vem do povo, porque o povo não escolhe. Não, é que assim, é assim hoje, né? Hoje tem que ser assim, hoje é democrático. Mas lá o poder vem de Deus, então ele não pode ser questionado. Então o clero, ele serve para apoiar o rei, tá? Então não tem mais a função de só rezar, ele apoia o rei. A nobreza, ela não tinha a função militar lá dos vassalos, suzeranos vassalos? Né? Eram os que lutavam. Agora o rei não tem exército. A nobreza não é mais os que lutam. Agora ela vai administrar em nome do rei, né? Ou seja, o rei, ele é um só. Nas cidades, nas províncias e tal, quem que vai controlar as coisas? Nobres que vão conseguir, né, esses privilégios, esses cargos, porque eles são próximos do rei. E aí o rei vai seguir tudo que... aliás, os nobres vão seguir tudo que o rei mandar, porque assim eles mantêm seus privilégios. Clero e nobreza são grupos que têm privilégios, ou seja, eles não pagam impostos, tá? Eles não têm gasto, aqueles impostos que a gente falou que o Estado vai cobrar, eles não pagam, tá? Eles são isentos. Quem que paga imposto? A burguesia e o resto. Né? O terceiro estado, gente. O terceiro estado é formado pela burguesia, os comerciantes, né? Os camponeses e os artesãos. O artesão é o trabalhador urbano, né? Cuidado, eu posso dizer que o terceiro estado são os pobres? Não, por quê? Por causa do burguês. Né? Então, percebam muita coisa, ó, já caiu até na Embraer e o pessoal às vezes pode errar por confundir exatamente isso. A burguesia, ela não tem privilégios, mesmo que ela tenha dinheiro, tá? Então não é que nem na Idade Média que o servo é pobre, fica lá no feudo e tal, né? Porque agora tem a burguesia. A burguesia, ela até tem dinheiro, mas ela não tem privilégio, ela não tem poder político, tá? Ela tem dinheiro, mas ela precisa de outras coisas. E esses daqui são pobres mesmo, fazer o quê? Né? Eles não têm privilégios e arcam com todos os impostos. Tem terras? Então, é aquela coisa, ela até pode conseguir terras, mas os cargos políticos não. Cargos ela não vai conseguir não, porque o rei controla, né? Isso tudo vai ser restrito à nobreza. Vocês estão vendo essa charge aqui? O que ela mostra pra gente? Isso, muito bem, né?
Esse daqui, ó, vestido de maneira mais simples, senhorzinho aqui, ele tá, né, nas costas dele a gente tem um homem do clero e alguém da nobreza. Isso mostra pra gente que o terceiro estado sustentava o primeiro e o segundo. Tá? Isso é a sociedade estamental. Que gerou a Revolução Francesa, né, professora? Muito bem, isso aí mesmo, né? Esse vai ser o grande fator de insatisfação e depois o terceiro estado vai fazer a revolução. Muito bem, ótimo, ótimo. Né? Agora a gente fala um pouquinho da França. A França, gente, lá na Guerra dos 100 Anos, que a gente falou, né, na Idade Média, o que acontece, né? O que é esse conflito? A França e a Inglaterra, elas disputam o trono da França, né? Porque ele fica sem herdeiros, e aí a gente precisa de um novo rei. Outra coisa que eles disputam é a região de Flandres, é meio norte da França, assim, bem perto até da Inglaterra. Lá era uma região comercial, gente, lá era cheio de comércio e tal, né? Eles produziam lã e tal. Comercializava com a Inglaterra. Essa região queria fazer parte da Inglaterra, e a Inglaterra também queria dominar essa área. E a França, claro, que não queria deixar, né? Então eles entram em guerra por 100 anos, só que na verdade a guerra dura mais, né? Dura 116, e essa é a famosa Guerra dos 100 Anos. Essa moça aqui, nós já falamos um pouco dela, né? A Joana d'Arc, ela vai ser uma das heroínas do lado da França. Ela vai se tornar um símbolo da Guerra dos 100 Anos. Porque aí eles vão começar a associar a figura dela à figura da Virgem Maria, para vocês terem uma ideia. Porque ela era uma mocinha, muito jovem, virgem, que entra para o exército disfarçada de homem para lutar pela França, e ela vai trazer a salvação. Então olha só, né, a referência dela com associação à Virgem Maria. No final, a Joana d'Arc, ela dizia, né, que ouvia vozes e tal, e que Deus falava com ela, e ela vai ser considerada herege e vai ser morta na fogueira. Tá? Então ela vai ser executada como bruxa, né? Posteriormente, depois, ela vai ser canonizada pela Igreja Católica. Oi? Que coisa horrível. Mas você acabou de dizer que ela era comparada à Virgem Maria? Exato. Então, pra você ver, Foi né? depois, né? Pra você ver, exato, acho que a gente pode pensar isso também. Ela tinha muito apoio popular, é que ela acaba sendo presa pelos ingleses e pelas coisas que ela falava, né, dessas coisas que ela fala, depois ela é mandada de volta pra França, mas ela é pega pelo Tribunal da Inquisição, que considera ela bruxa, né, por ela dizer que houve e tal. E depois é que vai se formar mais essa imagem dela como uma santa, né? E fazer essa associação. Exato. Mas aí ela acaba morrendo. Bem triste, né, gente? Uma coisa bem violenta. Quando a Guerra dos 100 Anos acaba, a França vence e quem assume esse senhor aqui? O Carlos IX. Tá? Só que vocês devem se lembrar que a gente falou da Reforma Protestante, né? Lembram? Gente, dá muito problema entre os católicos e os protestantes. Um exemplo disso é que quando a gente tem lá, né, o Carlos IX e tal no poder, as coisas ainda estão instáveis, porque quem assume o poder na França agora é uma família protestante. E os católicos não gostam disso. É por isso que eles tentam fazer um casamento entre a irmã do rei, que era protestante, e um nobre que era católico, né, para ver se acalmava os ânimos. Só que o povo católico ainda não vai ficar muito satisfeito e vai ser organizada por parte da regente, né, lá da rainha que tinha, um massacre, gente. E aí durante essa festa de casamento, muitos desses visitantes protestantes acabam sendo mortos. Aí eles falam umas 3 mil pessoas. Imagina, gente, convidam você para o casamento, você só encontra espada, né? Esse vai ficar conhecido como o Massacre da Noite de São Bartolomeu, que mata os montes. Essa daqui eu acredito que ela era a mãe do rei, né? Porque o rei ele era novinho ainda, ele assumiu. Era a Catarina de Médici, se não me engano. Né? Ela que meio que mandou, sabe? Meio que...
né? Eita, nós. Manipulativo. Manipulou, né, o negócio. Os franceses protestantes, gente, eles são calvinistas, tá? Que a gente falou lá do Calvino, ideia da predestinação e tal. Na França, eles são os huguenotes. Eles são chamados de huguenotes, não de calvinistas. E aí, né? Aí vai chegar ao poder a dinastia Bourbon. Muitas tretas ainda acontecendo na França, muita instabilidade, ninguém sabe o que vai acontecer, né? Até que quem assume é o Henrique IV dos Bourbon. E ele vai conceder livre culto aos protestantes, né? Com esse Edito de Nantes aqui, ele permite aos protestantes exercerem a sua fé. Olha só que bonitinho. Já o sucessor dele, o Luís XIII, vai tomar algumas medidas mais autoritárias para tentar centralizar o poder. Como, por exemplo, havia um negócio chamado Assembleia dos Três Estados, que era, a gente falou, né? Primeiro, segundo, terceiro estado. Então, quando tinha uma coisa muito importante para decidir, eles convocavam representantes do clero, da nobreza do terceiro estado. E aí eles votavam, né? E aí decidia. Ele fecha essa assembleia, tá? E vai começar a perseguir e prender os seus opositores, né? Além disso, ele vai sair vitorioso nessa guerra aqui, que é a Guerra dos 30 Anos. A Guerra dos 30 Anos é uma guerra religiosa, uma guerra de religião entre famílias importantes, e a dinastia Bourbon acaba vencendo, né? Catolicismo acaba predominando na França, até hoje, inclusive. E o sucessor do Luís XIII é o Luís XIV, o famoso Rei Sol. Vocês já viram a imagem dele? Por isso que eu estou aqui, né? Nesse lugar lindo. Coisa horrível. Tadinho, gente. Gente, a beleza. E ele era sujinho, viu? Nossa Senhora do céu. Dizem que se ele tomou 3 banhos na vida foi muito. Né? O negócio era difícil. Bastante, viu? O reinado dele, se eu não me engano, o reinado durou assim uns 60 anos. Até mais. Tá? Imagina, ele viveu mais que isso até. Eu acho que ele viveu uns 70 anos. Certinho, mas. Então, sim. Não é assim que eles não tomam banho. Eles são os que mais tomam banho, né? Sim. É verdade, gente. É assim, não é todo mundo que é assim. O negócio é o seguinte, lá primeiro que é mais frio, né? O hábito de banho diário é uma coisa dos indígenas. A gente herdou dos indígenas. Os europeus não são muito assim. Outra coisa, eles têm uma visão um pouco diferente e tal, né? Mas eles não tomam banho regularmente como a gente, não. Mas na Idade Moderna o negócio era horrível, né? Vocês podem imaginar que a peruquinha dele cheia de piolho e tal, né? Ele tinha vários problemas de saúde por falta de higiene mesmo. O negócio era bem crítico, tá? Esse símbolo aqui, gente, que aparece no manto dele é a flor de lis, tá? O símbolo da dinastia Bourbon lá na França. E ele que foi quem construiu esse lindo palácio no qual eu estou agora, né? Que é o Palácio de Versalhes. Versalhes, ele fica a 30 quilômetros de Paris. Ou seja, ele construiu um palácio meio afastado ali da agitação, né? Para o rei ter um pouco de sossego e ficar mais protegido. Essa daqui é a Sala dos Espelhos lá, né? É um corredor, uma região bem importante de dentro do palácio, que é enorme, e ela mostra tem vários afrescos aqui, ó, pinturas no teto que mostram as conquistas do rei, né? É bem legal de você passar aqui, bem bonito mesmo. A monarquia inglesa, ela vai também começar a se fundamentar com a Guerra das Duas Rosas, tá? Depois da Guerra dos 100 Anos, quem que ganhou mesmo, vocês lembram? A França ou a Inglaterra? Acho que é a França. A França, lembra da Joana d'Arc? A França venceu. Quem perdeu? A Inglaterra. A Inglaterra. E a Inglaterra, gente, além dela perder, ela fica sem rei, né? Aí, o que acontece? 2 famílias vão começar a disputar o trono da Inglaterra. Os York e os Lancaster. Né? Vocês já ouviram falar de Game of Thrones? Já assistiram? Não assistiram. Não deixaram assistir. Não deixaram assistir, porque é coisa... Um dia vocês verão, mas Game of Thrones tem uma referência do autor a essa guerra aqui, né? Os York são os Stark e os Lancaster os Lannister, né? Que tem uma referência lá da série, tá? Pra quem um dia for ver, né? Quando vocês forem
bem maiores, tá? E dessas duas famílias, quem que acaba vencendo? Quem que vocês acham que vence? Acho que a Rosas, né? Então, duas rosas, na verdade, porque assim, a rosa branca era o símbolo dos York e a rosa vermelha era símbolo dos Lancaster. Por isso que é a guerra das duas rosas, porque é igual a guerra dos York e Lancaster. Rosa branca, rosa vermelha. Na verdade, nenhuma das duas vence. É uma pegadinha. É pegadinha, né, gente? Quem vence eles dão um jeito através do casamento. É um Tudor. É um Tudor que por parte da mãe era Lancaster e acaba se casando com uma York. Ou seja, né? Acaba neutralizando essas duas famílias e quem vai ser a dinastia agora vai ser a dinastia Tudor. Tá? Então quem assumir é o Henrique VII Tudor, que vai pacificar a Inglaterra. O sucessor dele, o Henrique VIII, a gente já falou dele. Vocês lembram daquele que rompeu com a igreja católica e fundou uma igreja? O anglicana? Lembro. O Jacan, né? Parece o Jacan ele no desenho lá, a pintura que eu mostrei pra vocês. Quando ele morre, gente, quem assume é a Maria, a filha do primeiro casamento dele. Ela era filha de uma católica, então ela meio que acaba com a religião do pai e impõe o catolicismo, persegue as pessoas, enfim. Só que ela morre pouco tempo depois. E quem vai assumir vai ser a segunda filha mais velha do rei Henrique VIII, que é essa senhorinha bonita aqui, ó, a Elizabeth I. A Elizabeth, ela vai consolidar o absolutismo na Inglaterra. Ela vai investir muito na marinha, vai criar as cartas de corso, né, que faz com que tenha lá os piratas amando da coroa, roubando tudo por tudo que é canto do mundo. E ela vai também consolidar o anglicanismo, a religião anglicana como religião oficial da Inglaterra. Tá? Ela também conquista territórios na América do Norte. Vocês já ouviram falar lá dos Estados Unidos, no território da Virgínia? Por que chama assim, né, gente? É uma homenagem a ela. Porque como ela nunca se casou, ela vai ficar conhecida como a Rainha Virgem. Né? E aí eles... aí se ela era, não era, aí não sei. Tudo no sigilo. Oficialmente a Rainha Virgem, né? Vai saber lá no negócio. Ela nunca casou. Diz que ela teve muitos pretendentes, né? Que tinha os affairs lá, não sei, né? Mas ela nunca casou, gente. Era os famosos contatinhos. Os contatinhos. Exato. E aí ela vai ser homenageada. Eles chamam de território da... Como ela era chamada a Rainha Virgem, aí esse território vai ficar conhecido como Virgínia em homenagem a ela. Muito lindo o vestidinho dela, né, gente? Agora já estamos terminando, só para relembrar um pouquinho sobre as monarquias ibéricas, né? Quem que é ibérico mesmo? Isso, da Península Ibérica. Exato, eles se juntaram. Aí, gente, é só para relembrar mesmo. Esse território, como a gente já conversou bastante, ele tinha sido dominado pelos muçulmanos na Idade Média, e as guerras de reconquista, elas são meio que os cristãos começam a expulsar os muçulmanos dali, tá? Numa dessas guerras, um vassalo chamado Dom Henrique, né, que era francês, inclusive, ele vai ganhar de Dom Afonso um território, um condado chamado Condado Portucalense. O filho dele, chamado Afonso Henriques, vai declarar a independência desse território. E aí surge Portugal, o primeiro estado nacional moderno. Só que um tempo depois, no trono português, o que ia acontecer? A linha de sucessão faria com que o rei de Leão tomasse Portugal. E os portugueses não queriam isso, porque eles iam acabar sendo reanexados à Espanha. Então, o irmão bastardo do rei que tinha morrido sem deixar herdeiros, né, chamado João de Avis, ele vai se unir à burguesia local, à burguesia mercantil, e vai promover uma revolução, a Revolução de Avis. E assim ele impede Portugal de ser dominada pelo território da Espanha, né? E assim ele consolida o Estado português.
Os reinos espanhóis, eles eram um pouquinho diferentes. Eles eram divididos, havia vários reinos, né? Aragão, Castela, Navarro, né? Depois tem Granada, né? Leão. E eles são unificados a partir do casamento de Isabel de Castela e Fernando de Aragão, tá? Então aqui de uma maneira mais pacífica, reis católicos, eles se unificam, né? Unificam a região da Espanha e aí surge a Espanha. Eles, gente, são muito famosos, esses casalzinho aqui, são muito famosos pela Inquisição. Eles reabrem, né? Quando tá acontecendo lá a reforma, depois eles começam a perseguir muitos dos hereges. E então a perseguição da Inquisição espanhola é muito violenta, tá? Por isso que a Espanha, a violência vai... Tenso, exatamente. E agora o último slide, prometo, as grandes navegações. Também é mais pra gente relembrar, porque a gente já falou muito disso. O objetivo, vocês devem se lembrar, né? Qual que era o objetivo das grandes navegações mesmo? É para encontrar uma rota comercial, né? Isso. Conseguir rotas para a Ásia, para conseguir especiarias. Tem sim um apoio do catolicismo para expandir a fé católica, né? Tem a ideia de expandir o comércio, tá? Só que assim, as pessoas morriam de medo. Havia muito misticismo em torno do mundo, né? Que era tudo desconhecido. Até coloquei aqui uma imagem para vocês de um monstro marinho. Olha lá os Lusíadas, que a gente falou na aula passada do livro do Camões. Ele fala que tinha criaturas terríveis no mar e que os portugueses navegantes iam enfrentar, né? Então, os portugueses, eles são os pioneiros vencendo o medo e por diversas características também. Vocês lembram que a gente falou? O pioneirismo português, eles são os primeiros nas grandes navegações, porque eles estão aqui, ó, eles já têm saída para o Oceano Atlântico, eles tinham técnicas, eles aprenderam com os muçulmanos, eles constroem caravelas, eles produzem a bússola, eles precisam expandir o comércio e essa região era tomada pelos italianos. Lembram de tudo isso, gente? Sim. Sim ou não? Beleza. Então, os portugueses, eles fazem o quê? Eles vão conquistar o périplo africano, eles vão contornando a África, né? Primeiro em Celta, depois no Cabo da Boa Esperança, aqui ó, aqui é o Cabo, era o Cabo das Tormentas, eles chamam de Cabo da Boa Esperança. Depois, Vasco da Gama vai chegar aqui em Calicut, na Índia, né? E em 1500, o que acontece mesmo em 1500? Pedro Cabral chegou ao Brasil, né? Isso, exatamente, eles chegam ao Brasil, né? Eles chegam aqui. E a Espanha, gente? O Cristóvão Colombo vai chegar em São Salvador, aqui na América Central, né? Ele chega na América. Gente, o Cristóvão Colombo, ele morreu sem saber que ele chegou num novo continente, porque ele jurava que ele tinha chegado nas Índias, né? Só depois é que eles vão concluir a circunnavegação, né? Fernão de Magalhães, se não me engano, vai concluir a circunnavegação e aí ele vai demorar 3 anos, gente, para fazer essa volta toda aqui, ó, né? E aí eles vão provar a esfericidade da Terra, porque eles dão a volta. Oi? Eles decidem, tipo, dividir as Américas? Isso é importante. Eles decidem, gente, no Tratado de Tordesilhas, logo que essas descobertas elas começam a acontecer, tá? O Tratado de Tordesilhas é de 1494. Então aqui, ó, pouquinho depois do Colombo chegar na América. Eles dividem, né? O Tratado de Tordesilhas, eles partilham tudo isso entre Portugal e Espanha. Por que eles fazem isso, gente? Porque Portugal e Espanha foram os primeiros. França, Inglaterra e Holanda são atrasados nas grandes navegações. Por quê? França e Inglaterra estavam vivendo a Guerra dos 100 Anos. Né? Eles estavam lá em muitos problemas. Eles estavam no século XV, ó, cheio de problema, peste, as coisas acontecendo terrivelmente. Né? Até a peste a gente pode pensar que é um motivo para Portugal vir comercializar por aqui. Né? Porque não queria passar aqui no meio porque as pessoas estavam todas doentes. A Inglaterra também, um monte de guerra, um monte de conflito. E a Holanda, lembra que a gente já falou também da Holanda?
A Holanda, ela era território da Espanha, então ela estava tentando ainda se tornar independente. Ou seja, estava todo mundo em guerra, por isso que eles não conseguiram ir nas grandes navegações, assim como Portugal e Espanha. E as consequências disso são inúmeras, né? A destruição de muitos povos nativos, como os povos pré-colombianos da América, muitos metais indo do novo continente em direção à Europa. O eixo econômico deixa de ser o mar Mediterrâneo e passa a ser o que agora, gente? Hein, gente? O quê? O eixo econômico, o centro da economia, deixa de ser aqui, ó, o mar Mediterrâneo, e passa a ser aonde? Oceano Atlântico. Brasil? Isso, Oceano Atlântico, né? Com o Brasil também e com a América. Então, olha só para vocês verem como as rotas estão todas aqui no Atlântico. Antes das grandes navegações, era aqui, gente, que acontecia o comércio. Agora é aqui. Então, a gente teve uma expansão muito grande do comércio. Certo, gente? Alguma dúvida? Não? Professora, Oi. o Lucas, ele perguntou se uma aluna do ano passado pode entrar. Pode sim. Arthur, você tá aí ainda? Eu já tinha... Ai, gente, desculpem. Saí também, passei um pouco. Perdão. Mas eu já vou encerrar aqui, tá bom? Mirela, bem que eu falei que ia acabar 6h30, hein? Ai, gente. Hoje eu não tava inspirada pra acabar logo, perdão.